Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 10ª aula da disciplina de Cálculo Numérico. Nesta aula nós veremos o método das secantes. Vimos na última aula o método de Newton-Raphson, vimos que a fórmula para determinar a sequência das aproximações xk era dada por xk mais 1 igual a xk menos o f de xk sobre f' de xk. Nós vimos aqui um problema que era justamente determinar a derivada da função em cada iteração. Para eliminar esse problema no método de Newton, nós vamos substituir f' de xk por a expressão que aparece aqui. F de xk menos o f de xk menos 1 sobre xk menos xk menos 1. Observe que f' de xk é justamente o limite dessa expressão quando xk tende a xk menos 1. O método de Newton com essa modificação é justamente chamado de método das secantes. Quando fazemos a substituição na fórmula de Newton-Raphson, a f' de xk por essa expressão aqui, então, fazendo os cálculos, nós encontramos xk mais 1 igual a xk menos 1 f de xk menos xk f de xk menos 1 sobre f de xk menos o f de xk menos 1. Que essa aqui é justamente a fórmula para o método das secantes, que é o método que veremos nesta aula. O que é o método das secantes? O método das secantes consiste em determinar uma sequência xk de aproximações sucessivas que deve convergir para uma raiz alfa da equação f de x igual a zero, partindo de duas aproximações iniciais e determinando as demais aproximações como sendo as raízes das retas secantes que passam pelos pontos de abscissas dadas pelas duas aproximações anteriores. Então, tudo que foi dito aqui, nós vamos ver agora passo a passo. O procedimento para o método das secantes. Primeiro, tomemos as aproximações iniciais x0 e x1 da raiz alfa. A aproximação x2 é dada pela raiz da reta secante que passa pelos pontos x0 e f de x0 e x1 e f de x1. No caso, é justamente o ponto onde essa reta corta o eixo x. A aproximação x3 é justamente a raiz da reta secante que passa pelos pontos x1 f de x1 e x2 f de x2. Prosseguindo em modo análogo, nós encontramos a sequência das aproximações xk, até chegar no ponto onde o teste de parada seja satisfeito. Geometricamente, temos a seguinte situação. Considere a função y igual a f de x, essa função que aparece aqui em vermelho. Essa função corta o eixo x, nos dando a raiz alfa, que é justamente a raiz que queremos determinar. Consideramos as duas aproximações iniciais, x0 e x1, com alfa entre x0 e x1. Aqui temos o ponto x0 e f de x0, e aqui temos o ponto x1 e f de x1. Traçamos a reta secante que liga esses dois pontos, justamente essa reta que aparece em azul, cortando o eixo x na primeira aproximação, que é x2. Agora procuramos o ponto x2 e f de x2, aqui na curva, e ligamos esse ponto ao ponto x1 e f de x1. Temos a reta secante, essa reta que aparece em verde, a reta S2. A reta secante S2 corta o eixo x, nos dando x3. Agora procuramos o ponto x3 e f de x3, é justamente esse ponto aqui. E traçamos a reta secante que passa por x3, f de x3 e por x2, f de x2. Essa reta que aparece em lilás. A reta que passa pelos dois pontos. A S3. Essa reta vai cortar o eixo x, nos dando x4. Observe que x4 já é um valor aqui bem próximo de alfa. Isso quer dizer que a sequência está se aproximando de alfa. Então, esse processo é feito até chegar no teste de parada que se deseja. Temos aqui uma outra situação, onde tomamos x0 e x1 com alfa fora do intervalo x0 e x1. Então, da mesma forma, temos aqui x0, f de x0, e o x1, f de x1, a reta secante passando pelos dois pontos vai cortar o eixo x, essa reta azul, vai cortar o eixo x, nos dando x2. Aqui o ponto x2, f de x2, vai ligar com o ponto x1 e f de x1 através da reta secante, S2, e vai nos dar aqui o x3 quando corta o eixo x, nos dando a aproximação x3. Observe que x3 já está bem próximo de alfa. No caso aqui, a convergência foi bem mais rápida ainda do que no caso anterior. Então, nós podemos tomar x0 e x1 contendo alfa entre eles, ou não. De qualquer forma, nós podemos ter convergência. Analiticamente, temos a seguinte situação. Sejam alfa
raiz de f de x igual a zero e tomemos x0 e x1 como duas aproximações de alfa. São as duas aproximações iniciais. Determinação de x2. A equação da reta secante, que passa pelos pontos x0 e f de x0, x1 e f de x1, é dada por essa equação. Observe que essa expressão que aparece aqui é justamente o coeficiente angular da reta secante, que é o f de x1 menos o f de x0, dividido por x1 menos x0. A aproximação x2 é a raiz dessa função aqui. Ou seja, é o ponto x onde S1 de x igual a zero. É onde essa reta toca o eixo x. Então, é o x onde S1 de x igual a zero. Fazendo S1 de x igual a zero, nós vamos determinar o x, e esse x é justamente o x2. Fazendo S1 de x igual a zero, nós temos essa expressão igual a zero. Aqui vamos isolar o x menos x1. Passa o f de x1 para o lado direito com sinal negativo. Este quociente passa multiplicando menos o f de x1, invertendo aqui o quociente. Agora aqui passa o menos x1 para o lado direito, como sendo x1 positivo. E aqui agora tiramos o mínimo nessa expressão aqui, vai nos dar x igual ao que aparece aqui. Observe que esse termo x1f de x1 se cancela com esse termo menos x1f de x1. Vai ficar apenas este termo aqui, mais esse. Então, colocando esse aqui primeiro, vai ficar x0f de x1 menos x1f de x0 sobre f de x1 menos o f de x0. Isso aqui é justamente o x2. Então, nós temos aqui a aproximação x2. A determinação de x3 é de modo análogo. A reta secante, que passa pelos pontos x1, f de x1 e x2, f de x2, é dado por essa função, S2 de x. Prosseguimos de modo análogo, nós encontramos o x3 igual x1 f de x2 menos x2 f de x1 sobre f de x2 menos o f de x1. E assim, nós conseguimos encontrar a sequência das aproximações xk. De tal forma que xk mais 1 vai ser igual a xk menos 1, f de xk, menos xk f de xk menos 1, sobre f de xk menos o f de xk menos 1. O k variando a partir de 1 até o ponto onde vai parar a sequência. Essa é justamente a fórmula para o método das secantes. Nós podemos observar que é a mesma fórmula que nós encontramos lá no início, quando fizemos a substituição do f' de xk por aquela expressão que representa o limite da f' de xk. O teste de parada, podemos usar o erro relativo, podemos usar o erro absoluto, podemos usar o valor da função, né, o módulo do valor da função, e também podemos usar o número máximo de iterações, como foi também nos demais métodos que vimos até aqui. A convergência. É necessário que f, f' e f' sejam contínuas. A convergência da sequência xk depende da escolha das soluções iniciais, x0 e x1. Nós devemos ter f de x0 diferente de f de x1, porque senão nós não teremos nem sequer o x2. E, portanto, o processo não continua. Se existem duas raízes, α1 e α2, com α1 menor que α2, então, para determinar α2, a escolha de x0 e x1 deve ser feita de modo que a secante intercepte o eixo horizontal em um ponto x2, de tal forma que x2 seja maior do que α1. Da mesma forma, para determinar α1, a escolha de x0 e x1 deve ser feita de tal modo que a secante corte o eixo horizontal em um ponto de abscissa x2, de tal forma que x2 seja menor do que α2. Esse procedimento deve evitar a divergência do processo. Podemos ver isso geometricamente. Imagine a situação em que temos uma função, y igual a f de x, essa aqui aparece em vermelho, e essa função tem duas raízes, α1 e α2. A escolha de x0 e x1 é fundamental para determinar a raiz desejada. Temos aqui uma situação em que o x0 é tomado aqui próximo de x1, aqui tem o ponto x0 e f de x0, e supomos que queiramos determinar o α2. Então vamos tomar um x1 aqui próximo de α2. Então, a reta secante que liga os pontos x0 e f de x0 e x1 e f de x1, essa reta verde, a S1, vai cortar o eixo x aqui, nos dando a aproximação x2. Agora, traçando a reta secante que liga o ponto x2 e f de x2
até o ponto x1, f de x1, que é esse ponto aqui, ó, é esse. Então, essa reta em azul, S2, vai cortar o eixo x aqui nos dando x3. Nesse ponto aqui nos dando x3. Agora, traçamos a reta secante, que liga x3, f de x3, ao ponto x2, f de x2. Essa reta em lilás vai cortar o eixo x aqui, nos dando x4. De modo análogo, nós temos a sequência das aproximações convergindo para a raiz alfa 2. Nós tomamos o x0 nesse ponto, e se tivéssemos tomado o x1, por exemplo, em qualquer outro ponto, aqui mais próximo de x0, o que aconteceria? Vamos analisar essa situação. Imagine agora que temos o x0 no mesmo ponto que foi escolhido anteriormente, e o x1 agora vai ser escolhido nesse ponto aqui. Ó. Então, neste caso, nós temos a reta secante que liga os dois pontos, essa reta em azul, vai cortar o eixo x aqui nos dando x2. Agora, o ponto x2, f de x2, vai ligar ao ponto x1, f de x1, através da reta secante S2, essa reta em verde, vai nos dar o x3, está aqui, e assim por diante. Nós temos a sequência convergindo para o alfa 1. Observamos o seguinte. No primeiro caso, tomamos o x0 aqui e o x1 aqui próximo de alfa 2. E vimos que a convergência foi para a raiz alfa 2. Neste caso, tomamos o x0 no mesmo lugar e o x1 aqui mais próximo de x0. E neste caso, tivemos a convergência da sequência para alfa 1. Podemos observar o seguinte. Se o x1 fosse tomado aqui na curva y igual a f de x, acima da reta y igual a f de x0, se estiver acima, a convergência seria para alfa 2. Porque a reta secante ela partiria deste ponto para este ponto. E aqui, certamente, nós teríamos a convergência para alfa 2. Em resumo, o método das secantes obedece aos seguintes passos. O primeiro passo é definir as aproximações iniciais x0 e x1. O segundo passo, calcular o x2, que é x0 f de x1 menos x1 f de x0 sobre f de x1 menos o f de x0. O terceiro passo, verificar o teste de parada. Para o teste de parada, vamos adotar o teste através do erro relativo, que é dado pelo módulo de x2 menos x1 sobre x2. Caso o teste de parada seja satisfeito, define-se a raiz como sendo x2. Caso contrário, calcula-se o f de x2 e repete-se os passos 1 e 2, com as aproximações x1 e x2 para determinar o x3. E assim por diante, até que o teste de parada seja satisfeito. Vamos tomar como exemplo, determinar uma raiz do polinômio f de x igual a x3 menos 3x mais 1, no intervalo 0,1, com o erro relativo inferior a 0,002. Então aqui na questão já está pedindo que o erro seja relativo, tolerância de 0,002. Temos aqui o gráfico da função. Observamos que a função possui uma raiz entre menos 2 e menos 1, possui uma raiz entre 0 e 1 e possui uma raiz entre 1 e 2. A raiz que queremos aqui é justamente a raiz que está entre 0 e 1. Vamos tomar o x0 como sendo 0,1 e o x1 como sendo 0,8, como aproximações iniciais. Calculamos o f de x0, só aplicar na função f de x o valor de x igual a 0,1, nós temos 0,701. Fazendo a mesma coisa com o x1, encontramos o f de x1 igual a menos 0,888. Substituindo na expressão x2, encontramos justamente 0,4088. Determina o teste de parada, x2 menos x1 sobre x2, vamos encontrar esse valor, 0,95695. É maior do que a tolerância, o processo continua. De modo análogo, determinamos o f de x1, o f de x2, substituindo na expressão de x3, encontramos 0,3241. Fazendo o teste de parada, obtemos um erro relativo de 0,2615, maior que a tolerância, o processo continua. Prosseguindo de modo análogo, encontramos x4, que é 0,3479. Teste de parada vai nos dar um erro relativo igual a 0,0704, maior que a tolerância, o processo continua. Na quarta iteração, nós encontramos o x5, que é 0,3473. O erro relativo vai nos dar 0,0017, menor do que a tolerância, o processo deve parar. Concluímos o processo com a solução dada por 0,3473, essa solução aqui. Como a tolerância é de 0,002, vamos escrever a solução com 3 casas decimais. Portanto, alfa é igual a 0,347. O erro
inferior a 0,002. Vamos aqui para mais um exemplo. Determinar a raiz positiva da equação 5 exponencial de menos x menos raiz de x igual a zero. Também com e relativo inferior a 0,001. Temos aqui o gráfico da função. Observamos que a função possui uma raiz no intervalo 1, 2 e esta é a raiz que queremos determinar. Vamos tomar como aproximações iniciais x0 igual a 1,4 e x1 igual a 1,5. Calculamos o f de x0, nós vamos encontrar 0,0498 e o f de x1, que é o f de 1,5, vai nos dar menos 0,1091. Calculamos o x2 através da fórmula, x0 é f de x1, menos x1 é f de x0, sobre f de x1 menos o f de x0. Substituindo os valores aqui, nós encontramos 1,4313. Fazendo o teste de parada, nós encontramos um E relativo igual a 0,048. Maior que a tolerância, o processo continua. Para a segunda iteração, vamos calcular o f de x2, que nos deu menos 0,0014. No caso aqui, o x3 é dado por x1 f de x2, menos x2 f de x1, sobre f de x2 menos o f de x1. Substituindo os valores, nós encontramos 1,4308. Calculamos o E relativo, encontramos 0,0003. Menor que a tolerância, o processo deve parar. Concluímos que a solução é x3 igual a 1,4308. Como foi pedido uma tolerância de 0,001, escrevemos esta solução como sendo alfa igual a 1,431. Arredondamos aqui para 3 casas decimais. Bom, as vantagens do método. O método possui uma convergência muito rápida, não necessita calcular a derivada de f em cada iteração, como foi feito no método de Newton. A escolha das aproximações iniciais não precisa necessariamente conter a raiz entre elas para gerar a convergência do método e possui um desempenho elevado. As desvantagens do método. Bom, nem sempre converge. Por exemplo, se as aproximações iniciais não estiverem próximas da raiz, não se pode garantir convergência. Se a função tiver mais de uma raiz, pode haver divergência para uma determinada raiz, dependendo da escolha das aproximações iniciais, como vimos também anteriormente. Possui cálculos mais complicados em comparação a outros métodos, como por exemplo o método de abscissão, os cálculos são bem mais simples, até mesmo o método ponto fixo é bem mais simples, e possui difícil implementação. Bom pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.